Muito bem, então nós estamos aqui com a professora Rosa Jardim. Muito obrigado, professora, por receber o canal Praça Virtual, sua disponibilidade nesse dia de hoje, tudo bem? Professora de Geografia, bacharel e licenciada pela PUC, pós-graduada pela Universidade Estadual Paulista, complementação pedagógica pela antiga Uniban. Ela leciona na Escola Estadual Belém da Serra e também na Escola Particular Centro Educacional Sobem. Professora, mais uma vez eu agradeço a sua cooperação aí para essa disponibilidade dessa entrevista aí no canal Praça Virtual, e a gente espera que seja muito produtivo e que saia muitas informações importantes aqui nessa entrevista. Bom, o prazer é meu, né? Vai ser, acho que, algo bem bacana mesmo. Afinal de contas, é uma honra estar perto do cabeça. E de você, Rogério, que eu acabei de conhecer. Muito simpático. Muito obrigado. Michel, faz a primeira. Olá, galera do Praça Virtual. Como o Rogério apresentou, estamos aqui com a querida e excelentíssima professora Rosa. Nós estávamos aqui agora e eu estava falando para ela o quanto que ela é importante, o quanto que ela representa para mim, não só para mim, mas como para todos os alunos que tiveram a oportunidade de ter aula com ela. Então, professora, vamos ao primeira pergunta. Entre todas as matérias da grade do MEC, por que você escolheu estudar justo geografia? Bom, antes de mais nada, saber que eu sou tão importante assim, afinal de contas são 27 anos de Estado, 27 anos lidando com o ser humano, que eu acho que a coisa mais gostosa é você saber lidar com o outro, né? Porque afinal de contas faz parte da nossa formação. E em relação à geografia, eu acredito assim que dentro em nível do colegial, né, o antigo colegial, porque agora é chamado de ensino médio, mas na minha época era colegial, você sempre se espelha em alguém. E no meu caso também aconteceu isso. Eu tinha uma professora que ela era muito severa, ela vivia me testando. Mas depois eu entendi, né? Depois eu entendi o porquê que ela era tão severa, porque ela queria que realmente, assim, instigar o que eu conhecia, instigar o meu conhecimento, o que eu queria. Ela chegava, toda a aula dela, eram 2 por semana, ela chegava e sempre me fazia uma pergunta que estava acontecendo no mundo. E aí, a partir daquele momento, como eu, às vezes, passava vergonha por não saber, eu comecei a estudar o que estava acontecendo no mundo naquele momento. E ela chegava, fazia pergunta e agora eu já sabia a resposta. Então, a partir desse estímulo dessa professora, a professora chamada Roseli, cuja já até faleceu, a partir desse momento eu comecei a gostar da geografia. E porque é uma ciência que estuda de tudo. Ela está presente em tudo, desde um vento, desde um terremoto, desde um tsunami, tudo a geografia estuda, apesar de estar em crise. Mas foi a partir desse momento que eu comecei a gostar. Professora, essa Roseli é aquela mesma Roseli que deu aula no Belém? Roseli, não é a mesma, não. Era a Roseli Campagnoli, se eu não me engano. Uma pessoa assim, uma ótima professora. E ela tinha o intuito de sempre provocar alguém, sabe? Através da provocação você consegue fazer com que o aluno tenha vontade de aprender. E foi isso que foi um reflexo. Ela, para mim, foi o espelho e eu fui o reflexo dela. E estou sendo até hoje. Entendi. Rogério, faz a pergunta. Pergunta número 2, ela requer o seguinte: qual a importância da geografia para o aprendizado hoje do aluno? E quando essa disciplina passou a ser obrigatória nas escolas? A geografia é a ciência da localização, né? Como eu disse para vocês, ela está em crise. Está em crise mesmo porque assim, ela foi perdendo um pedacinho para a história, conforme os anos, ela perdeu um pedacinho para a sociologia e principalmente perdeu um pedacinho para a ciência. Então, assim, o que era estudado em geografia alguns anos atrás, hoje não é mais. É estudado em história, é estudado em sociologia, em ciência, filosofia. E hoje, o que eu posso te dizer que a geografia tem uma importância é na questão de localização. Então, por exemplo, o dia a dia da criança, ela lida com todos os tipos de regiões. Então, por exemplo, eu tenho aqui no estado de São Paulo uma grande população, um grande número de pessoas, e principalmente aqui em Morato, que veio do Nordeste. Mas eles chegam aqui falando que vieram do Norte.
Então, a geografia, ela serve... Eu só estou dando esse exemplo porque, assim, ela serve para a questão da localização. É quando uma jornalista, ela vai apresentar o clima. O clima hoje na região sudeste. O clima na região... em São Paulo vai fazer frio. Quando fala assim, lá em Pernambuco vai fazer frio, porque fez frio essa semana, né? Falaram que chegou a 25 graus, e para eles 25 graus é frio. Então, a criança tem que entender onde fica Recife, que Recife, Pernambuco, fica no Nordeste. E qual é a disciplina que vai estudar isso? É a geografia. Então, assim, a questão da localização, ela é de suma importância. Quantas vezes, cabeça, nós brigamos aqui dentro da escola quando falavam que Morato era zona oeste. E eu sempre brigava, não é zona oeste. E eu provava isso pelo mapa. Então, a criança, ela precisa se localizar em qual é o espaço que ela está, qual é o meio que ela está. E a geografia tem esse objetivo de colocar a criança e mostrar para ela que tudo o que está acontecendo no mundo inteiro começa no meio que ela vive. Tá? Interfere no meio que ela vive. E a geografia tem esse poder. Inclusive, usando a fala da professora, ela citou o exemplo que ela falou que Morato muitas vezes é colocado até mesmo pela... Eu lembro que quando eu assisti a aula dela, ela usou a Gaviões da Fiel como exemplo. A Gaviões da Fiel da Zona Oeste. Independente também, a professora ela é sensacional porque ela está viva, porque nesse sentido ela consegue envolver o aluno. Eu, que era uma pessoa desinteressada pelo estudo, não tenho não tenho nenhuma vergonha de assumir isso, e a professora Rosa, ela conseguia me cativar com esses jargões simples, com essas falas, expressões idiomáticas simples, que é fácil de entender. E aí, quando ela falou isso daí, veio um filme na minha mente, eu na sala de aula, e ela falando que Morato é zona norte. Inclusive, eu já falei isso para as pessoas, falaram, cara, você tá louco, Morato é zona oeste. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva para ficar registrado, porque isso é verdade, isso eu pude provar em aula, não só eu, mas como muitos amigos que estão por aí, que depois vai nos assistir. E quando você falou assim da questão assim, quando que essa matéria, essa disciplina se tornou importante, né? Que entrou no currículo brasileiro. Isso, ela entrou lá no final do século XIX, né? Ela entrou porque a geografia é uma ciência, assim, no começo era uma ciência voltada para os cunhos espanhóis, né? Então, assim, tinha uma visão alemã, tinha uma visão francesa. E ela chegou no Brasil no final do século XIX, lá em 1837, se eu não me engano. E a partir daí, ela começou a ser obrigada no currículo. Ela começou a ser assim, uma questão, uma disciplina obrigatória para que as pessoas entendessem toda a questão da regionalização do Brasil. Logicamente que quando ela foi fundamentada, ela não tinha esse objetivo, que hoje é estudar as transformações do espaço, né? Porque o objetivo da geografia hoje são as relações espaço e o homem, né? Perfeito. Professora, ela teve vínculo com a arqueologia ou não? A geografia, ela tem vínculo com tudo, porque, por exemplo, se você for estudar geomorfologia, né, tem a disciplina de geomorfologia, mas nós estudamos também a questão do solo, a questão das rochas, qual a importância de um solo impermeável, permeável, porque isso tem interferência, por exemplo, no deslizamento de terra no barranco. Tá? Então, se você vai estudar sobre um deslizamento de terra, você estuda a questão da geomorfologia, da geologia, e aí vai. Interdisciplinar é muito importante nesse sentido, né? Por exemplo, a geografia, ela pode ter ligação com a arqueologia, assim como a história pode ter ligação com a geografia, assim como também todas essas 3 ou mais disciplinas científicas podem cooperar para poder levantar a ciência dos fatos, né? Então, uma coisa liga a outra, não é verdade? Com certeza. Rogério, nós não andamos sozinhos. A gente precisa dos pares, né? Eu preciso dos meus pares enquanto pessoa, e enquanto professora eu também preciso dos meus pares, porque eu não me ensino sozinha. Eu costumo até dizer que um professor de língua portuguesa, porque a nossa língua mãe é a língua assim que é a matéria mais importante, não tem jeito. Se alguém falar que não é assim. A língua portuguesa, ela é mais importante, então, assim, para eu fazer uma produção de texto no Enem, fazer uma produção de texto, uma redação, eu vou escrever, mas o que a língua portuguesa te dá o direito? De aprender a escrever. Só que eu te dou um tema, o tema vai ser, vamos colocar, sustentabilidade. Sustentabilidade, se eu não souber falar sobre sustentabilidade, eu não vou fazer uma produção de texto boa. Então, uma tem que estar ligada à outra. E onde eu vou aprender sustentabilidade?
na geografia, na ciência, na história. Então, uma precisa da outra, não tem jeito. Eu não caminho sozinha. Todos nós precisamos dos nossos pares. Gostaria de perguntar qual a relação do que você estudou na sua licenciatura e a prática real do hoje. A prática real do hoje... olha, eu fiz a licenciatura, vou falar, né? Eu me formei em 1995. Em 1995 eu fiz 4 anos de bacharelado e fiz 1 ano de licenciatura. E naquele tempo, assim, a gente estudava mesmo. Não que hoje não estude, mas eram assim, foram 5 anos presencial, né? Bem presencial mesmo. Eu tinha que estar lá todo santo dia. Então, pelo fato de eu ser pobre e ter uma calça jeans e um tênis All-Star, porque era o que eu tinha, eu precisava valorizar mais o que eu tinha. E eu valorizei muito, valorizei demais, porque só tinha elite, era PUC, né, gente? Só tinha elite ali. Mas quando você não ganha as coisas, você valoriza mais, porque é fruto do seu trabalho, é fruto da sua conquista, da sua vontade. E o que eu aprendi na PUC, em nível de conteúdo, foi muito rico, e eu trouxe isso para a sala de aula. A metodologia de aprender aquilo e passar na sala de aula é que faz a diferença. Isso a gente aprende na licenciatura. É a minha metodologia. Como é que eu vou passar isso? Porque o currículo hoje, ele é padrão. O que eu ensino aqui, o que é ensinado em Santos, o que é ensinado lá em Santa Catarina, o currículo é o mesmo. Cabe, como a gente estava discutindo, ao professor estabelecer uma metodologia que facilite o que ele está aprendendo com a realidade que você tem em sala. É difícil? É sim. E hoje está pior, porque os valores mudaram. O valor que você tinha antigamente, na década de 90, era um valor onde o pai, ele apoiava o professor. Hoje nós não temos esse apoio, porque essa instituição chamada família, ela não existe mais. A família, ela não existe. Ela não participa de uma escola. Ela não participa da aprendizagem do filho. A família não vem aqui porque a criança está com uma dificuldade. O que eu posso ajudar a sanar essa dificuldade? Não, ela vem agredir, ela vem gritar, ela vem, infelizmente, dizer que a culpa é nossa e que ela não tem mais o que fazer com o filho. Então, assim, o que a gente aprende é colocado, mas a valorização do professor, ela se tornou assim, uma valorização inferior e não tenho mais esse apoio familiar. O que eu aprendi naquela universidade, eu carrego comigo até hoje. A minha metodologia eu não mudo, só que infelizmente você tem que se adequar a uma nova geração onde o celular, onde o WhatsApp, o Facebook é mais importante do que o que você está fazendo ali. A presença do professor na sala de aula, aquela imagem do professor na sala de aula, ela já não é mais importante porque ela não é mais prioridade. O que é prioridade para um aluno hoje? São as necessidades dele. Que necessidade? É mandar uma mensagem para o seu colega, para o seu amigo, para o seu namorado. E isso está acabando conosco. Está acabando com o professor. Dou graças a Deus porque eu estou quase aposentando, mas eu fico com pena dos meus meninos, né? Porque eu tenho alunos que estão aqui, que já são professores hoje, e eu fico com pena desse pessoal que vai sofrer um pouquinho. Porque enquanto a família não retomar essa essência chamada família, a tendência é só piorar. A prioridade do aluno hoje não é estudar. E a gente sofre por isso, porque o espelho está em casa, mas o reflexo vem para cá. E é difícil você lidar, porque cada 40 alunos, cada um, hoje eu não estou bem. O outro também não está bem. O outro hoje veio só para atrapalhar. Então, assim, você tem que lidar com tudo isso, com essas diferenças de humor, porque são seres humanos. E aí cai no professor. Ele tem que mediar toda essa situação, ele tem que contornar. Então, mesmo que ele tenha aprendido coisas maravilhosas numa universidade, quando ele traz o que ele aprendeu para uma sala de aula, ele precisa fazer tudo isso, essa adaptação a cada um. Hoje eu tenho alunos que estão no 2º ano do ensino médio e quase não sabem escrever. É culpa dele? Não sei. Dá para fazer alguma coisa? Eu não faço um milagre, eu não sou alfabetizadora. Eu sou uma professora de geografia. A gente tenta lidar, ajudar, mas é difícil, não é fácil. A ausência da família na vida ativa do aluno faz muita diferença de forma negativa, né, professora? A senhora acabou de revelar isso para nós, e isso é uma realidade muito triste que nós temos na nossa sociedade. A ausência do interesse dos pais de deixar de transferir
a educação que teria que existir dentro de casa e transferir ela para o professor. O professor não entra nesse mérito, né? E acaba atuando e presenciando muitos conflitos com essa questão de o aluno vir para a escola e não ter aquela participação dos pais, da família, e acaba trazendo muitos problemas, que nem a senhora revelou. É muito complicado essa parte, né, Pro? Rogério, eu costumo dizer, mesmo porque nossos conselhos aqui eles são participativos, então você tem o grupo de pais e os alunos que vêm junto, né, todos os professores e a direção que fica aqui na frente mediando a situação. Então eu costumo dizer para os pais, e eu falo em todas as reuniões, eu não sou educadora, eu não dou educação, eu sou educadora do conhecimento, mas educação vem de casa. E é o que está faltando isso. Hoje, assim, eu vejo professores, e isso me irrita profundamente, eu fico muito brava quando o professor fala assim, eu fico pedindo, pelo amor de Deus, para fazer. Não tem que pedir nada. A gente não tem que pedir nada para o aluno. O aluno tem que fazer porque é obrigação dele. A obrigação dele é estudar. Se ele precisa, alguém ele já é, mas se ele precisa mudar a estrutura que ele tem, a estrutura econômica, a estrutura familiar, ele precisa estudar. Isso tem que vir dele. A gente incentiva, mas educar, eu tenho filho, então eu vou educar o meu filho, como cada pai tem que educar o seu. Vem aqui, mas vem aqui atrás do quê? De conhecimento. E o que está faltando isso é essa participação, sim, da família. Nós não temos essa participação da família, que aí você observa que quando o aluno ele é muito bom, é porque a família está lá, ela está presente. Mas quando o aluno, infelizmente, ele vem para cá atrapalhar, a família é ausente quando tem a família. Tá? Muitos casos a gente vê aqui, né? Não só aqui, como em outras escolas também. É uma coisa assim que não é só exclusividade dessa escola. Mas nós temos casos assim absurdos que você manda chamar. Eu vou chamar sua mãe, ela está presa. Vou chamar seu pai, morreu. Então você fica de mãos atadas. E com quem que você está? Qual é a sua guarda? Está com a avó. E não é um caso, cara. São muitos casos. Não é uma coisa daqui, de Francisco Murata. É uma coisa do Estado, do Brasil inteiro. Tá? A participação dessa família, ela está deixando o aluno aquém. E essa criança, ela está em formação. Às vezes você vê uma indisciplina dela, mas às vezes não é nem culpa dela. Ela não tem um norte, e esse norte é família. Ela vem buscar, às vezes, aqui o que ela não tem lá. Essa bronca. Quando o cabeça fala assim, você é uma professora que é muito procurada, uma pessoa... Eu nunca fui boazinha com ninguém, eu não sou boazinha. Mas eu faço o meu papel, eu dou aula. Eu dou aula e pego no pé assim. Então, assim, parece que o aluno, ele quer isso. Tem alguns alunos que precisam disso, dessa cobrança, porque ele não tem, ele é solto. Ele precisa de um norte mesmo. Nesses 27 anos, professora, a gente quer saber do começo da carreira, na questão espaço físico, gerações, ambiente, escola, estado. Quando eu comecei era assim, hoje está assim. Nesse sentido, mais ou menos. Isso aqui abrange muito. A escala é muito ampla, tá? Se a gente for falar isso, a escala é muito ampla. Quando eu comecei, eu pensei que eu ia me aposentar. Hoje eu estou em dúvida. Hoje eu já não sei mais. Então, em relação ao mundo, né, eu vivi muitas transformações. Eu presenciei no começo da década de 90, o surgimento de um país que tinha ido embora, quer dizer, vamos supor, a União Soviética deixou de existir, aí aí veio a Rússia, países que sumiram no leste europeu, como a Tchecoslováquia, como a Iugoslávia, que sumiram e apareceram outros. Então, assim, a transformação do leste europeu, eu vivi as mudanças, eu vi o fim, né, a derrubada do Muro de Berlim, que foi uma coisa assim que mexeu com o mundo todo, porque caiu aquela divisão. Eu presenciei o fim do socialismo dentro da China, né? E o socialismo, assim, entre aspas, porque a China tem dois sistemas ainda, o capitalismo e o socialismo. Então, assim, foram várias transformações no mundo todo que mexeram, tsunamis que mexeu com a estrutura de alguns países, né, o número de mortes, algumas transformações em relação ao mundo eu presenciei, e assim, e o gostoso de tudo isso, né, gostoso, é que você presencia, então assim, você tem mais liberdade de falar em sala de aula. Então, para falar sobre o fim da União Soviética, que eu adorava aquilo, eu estava começando o meu ano, né, como uma aluna na PUC, em 1991, e é muito sadio, porque você viu coisas que não está escrito no livro, né? Que não está escrito na apostila do aluno.
É muito bacana. Isso foi em nível mundial e outras coisas mais, né? Em nível de município, eu cheguei aqui, vamos colocar a geografia, as transformações que o município teve. Se alguém falar que Morato não muda, muda sim. Morato tem 53 anos, 53 anos aí. E Morato, de 50 anos, ele mudou muito. Nós temos uma população aí de mais de 250 mil habitantes. Se você for procurar no site, está lá 170 que votam, né? Que votam, mas o número de moradores aqui é muito grande. Mudou, sim. Houve uma transformação muito radical, a má utilização do nosso espaço. Infelizmente, construíram casas em barrancos e aí veio tudo abaixo, né? Quando chove, vem tudo abaixo mesmo. É a questão do dinheiro. E você observa, assim, que mudou, assim. Se alguém falar Morato não muda, mudou e muito. Porque quando eu mudei para cá em 1982, eu andava de charrete. Eu jogava taco no meio da rua, brincava. 2 horas da manhã você podia andar. Hoje não. Hoje a minha casa tem grade. Mas não é para evitar que meu filho saia. É para evitar que os outros entrem. Então mudou. Mudou mesmo. E as transformações aqui mesmo na escola, né? E na questão da estrutura da educação. Quando eu entrei, nós tínhamos uma visão. O aluno poderia ser reprovado e não via isso como uma coisa positiva. Reprovar um aluno não é positivo. Foi criada a progressão continuada, que muita gente tem raiva, né? Falam que progressão continuada é a promoção automática. Não é bem assim. O aluno é reprovado, sim. Ele é reprovado por falta, ele é reprovado no ensino médio pela questão do conhecimento, do conteúdo que ele não assimilou. Mas reprovar um aluno é reprovado para a vida também. E quando eu entrei, eu dava aula para alunos, isso em 1991, eu dava aula para meninos, né, que eram mais velhos que eu. Você imagina só, eu com 18 anos de idade dando aula para gente mais velha que eu. Eu tinha medo, eu tinha pavor. Só que aqueles meninos que estavam com aquela idade tão avançada, numa 8ª série, numa 5ª série, eles estavam ali porque alguém o reprovou. E quando você reprova um aluno, você está reprovando ele para a vida. Essas crianças que estavam lá porque foram reprovadas, às vezes o professor, ele com raiva, não está maltratando o professor não e jogando farpas nele, porque eu também sou professora, mas eu sei quem é o professor. Tem professor que é muito bom, mas infelizmente tem professores que ainda não têm essa logística de observar o que é certo e o que é errado. E às vezes por causa de um ponto que a criança não conseguiu atingir, por meio ponto, eu reprovava ele, porque eu não gostava dele. Sabe, era uma retenção punitiva. E a progressão continuada veio para mudar isso. Então, o aluno ele começou a ser promovido, independente ou não se ele tem nota vermelha no ensino fundamental, se ele tiver notas vermelhas, mas se tiver um número bom de presença, né, acima de 75%, ele é aprovado. Não vejo isso como uma coisa ruim. O aluno tem formação. Se ele não conseguiu, as crianças do fundamental, tá? Se ele não conseguiu assimilar conteúdos, ele pode ser trabalhado no ano seguinte, por que não? Então, assim, antes era reprovado por um ponto, 0,5. Hoje não, hoje você não consegue reprovar um aluno se não tiver um número excessivo de faltas. Foi uma mudança radical, sim. Tem gente que vai criticar essa minha fala, que eu sou a favor da progressão. Só que a progressão continuada, ela retirou aqueles alunos que eram velhos dentro de uma sala de aula com crianças. Então, eu tinha alunos de 20 anos com alunos de 15 anos, de 14 anos. Então, ela nivelou todos. Agora, todos têm a mesma idade. E quem está fora da idade vai para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, é um fator positivo, né? E na época em que você estudava, ou mesmo na década de 90, Cabeça, quantas pessoas não desistiram porque tinha 18 anos e tinha que trabalhar? Então, tinha que escolher estudar e trabalhar. E, geralmente, a criança saía para estudar, só que aí mudava e ia trabalhar porque tinha que sustentar, ajudar a mãe em casa, né? Hoje não mais. Hoje não mais, porque a criança não pode trabalhar antes dos 16 anos. Michel. Que legal, uma verdadeira aula estamos tendo aqui, né, Rogério? Como eu sempre gosto de citar um provérbio bíblico, né? Ande com sábio e será sábio. Então, são pessoas como essas que eu faço questão que estejam do meu lado, para que eu possa crescer cada vez mais. Enfim, é mais uma pergunta introdutória e em breve nós já vamos entrar nas perguntas polêmicas, professora.
Enfim, essa pergunta aqui é bem bacana, e inclusive eu que sou aluno de escola pública, né, eu sempre tive a curiosidade de saber como que é uma escola particular, por exemplo. E a pergunta, professora, é: qual a diferença de lecionar na escola pública e na escola particular? De lecionar, eu não tenho nenhuma dificuldade, não há diferença. Não há diferença. De lecionar, não. Agora, em questão assim de aprendizagem, existe uma diferença muito grande. O aluno de uma escola particular, a devolutiva dele é mais rápida. Porque, como eu disse no começo, o aluno ele tem prioridades. E quando ele vai para uma escola que o pai paga, ele tem que atender uma necessidade do professor que está cobrando, mas principalmente do pai que está pagando. Porque ele sabe que se ele não for bem, o pai pega. Lá existe uma coisa chamada família. Não que o aluno da escola particular é melhor que a do Estado, porque não é. São alunos, são crianças em formação. A aula, o que eu dou no Centro Educacional Sou Bem, a aula que eu dou lá é a mesma aula que eu dou aqui. O problema é a absorção desse conteúdo. O que eles absorvem lá, o que eles querem, porque eles têm um objetivo. Eles precisam mostrar para o pai que eles vão se formar em alguma coisa, que eles vão atrás de alguma coisa numa faculdade. A prioridade do aluno do Estado é outra, não é uma formação superior. Ele não pensa numa faculdade. E não é criança do fundamental, do ensino médio também. Se você perguntar no terceiro ano do ensino médio, nós temos que pegar a mãozinha de alunos de ensino do terceiro ano do ensino médio, levar o cara para a sala do acesso, para a sala de informática, para ele fazer a inscrição do Enem de algo que é para ele. E a escola particular tem que pagar para fazer o Enem. Aqui é de graça, mas ele não faz. Então, assim, não tem diferença entre o aluno do Estado e o aluno da particular. O que falta é uma instituição chamada família e a presença de um objetivo do que eu quero, de uma meta. Eu tenho que estabelecer uma meta. O que eu quero? Porque eu tenho um aluno aqui que tirou 900 na redação. É uma coisa dele. Foi uma vontade dele. Ele quis. E quando você trabalha com o querer do outro, cabeça, é difícil. Se você não quer, não vai. Se você não quer, não tem condições. Então, para mim, dar aula na Sou Bem, dar aula na Belém da Serra, que é uma escola, as duas escolas, mas essa daqui é a escola que me formou. Eu não estudei aqui, estudei no Dr. Morato, mas é uma escola que me formou, é uma escola assim, que me criou enquanto profissional. É a mesma aula, mas lógico que a devolutiva que eu tenho é diferenciada. Tá? A formação, a escrita de um não é a mesma porque os objetivos não são iguais. Deixa eu complementar essa pergunta também, que é uma curiosidade minha. Essa igualdade das aulas é porque o MEC estipula ou é um princípio que tem que seguir? Assim, como é que funciona? É só para me entender melhor. Não. Como você mesmo disse, eu sou uma pessoa de personalidade. Eu acredito numa coisa e eu vou até o final. Eu sou profissional, eu sou professora. Eu não posso negar para o meu aluno alguma informação. Se eu estou dando uma aula lá e é uma aula que é satisfatória, que é algo bacana, por que não compartilhar aqui? Eles só não têm o privilégio econômico de estar lá, mas eles têm o direito também de saber. Eles precisam aprender. Como eu disse, a única diferença que eu fico triste é porque as prioridades, as metas são diferentes. Se eles tiverem as mesmas metas que os de lá, né, da outra escola, seria muito bom. Seria assim, algo prazeroso mesmo, e assim, aí eu ia assim, ficar feliz. Porque, como eu te disse, trabalhar com o querer do outro é complicado. Quando você não quer, você não vai em lugar nenhum. Tá? Independente ou não se a formação seja pública, porque eu também estudei em escola pública, você também estudou em escola pública, mas nada nos impediu de progredir. Mas é a questão do querer. Se eu quero mexer com... se eu quero ser um laranjinho, um aviãozinho da biqueira, eu vou ser isso. E, infelizmente, a gente lidar com esse tipo de situação hoje, dentro de uma escola estadual. Não que a escola particular não tenha os seus problemas, tem sim, mas aqui fica muito visível isso, e isso não é bom. Nós estamos perdendo alunos para isso, e isso não é bacana, porque toda vez que um aluno, quando eu tenho uma notícia que um aluno foi preso, alguma coisa eu deixei de fazer. É comum isso, professor? É comum. É muito comum. Está pior do que antes.
Tá, e assim, você fica, nossa, eu tenho culpa? Não totalmente, mas alguma coisa a gente deixou de fazer, né? Quando ele vai preso. Quando ele cai no meio das drogas. Mas é aceitação. Se eu não quero, não tem jeito. Muito bem, muito obrigado. Professora Rosa Jardim está aqui dando essa entrevista aqui para o canal Praça Virtual. Nós agradecemos de montão mesmo. Obrigado, professora. Vamos continuar a nossa entrevista? Professora, na conjuntura atual da política, o cenário político que a gente se encontra, um cenário de polarização, a gente vê muito se falar sobre comunismo. Principalmente quando alguém é a favor, por exemplo, ou defende os projetos sociais para as pessoas menos favorecidas. Aí vem o outro e xinga. Ah, seu comunista, isso e aquilo. Às vezes a pessoa nem sabe o que significa o comunista ou o comunismo. E a gente gostaria de saber da senhora, o que é o comunismo, quais o ponto positivo e os negativos que a senhora vê na questão do comunismo. Nós já sabemos que o comunismo é um regime que nunca foi implantado. E as pessoas falam, você vai deixar o Brasil ser um país comunista igual o país tal, tipo Cuba, e as pessoas nem sabem que o comunismo é uma tentativa que ainda não existe. Né? Professora, o que é o comunismo? Qual é o ponto positivo que a senhora vê e os pontos negativos, se a senhora puder pontuar para a gente? Você acabou de falar que o comunismo não foi implantado, então não tem como definir comunismo. Rogério, é assim, todo mundo que é oposição ao governo, seja qualquer governo, é comunista. Tá? Então, assim, você só é um comunista quando você se opõe a algum tipo de governo. E quando você trabalha para facilitar algumas atitudes de um grupo. E como você mesmo disse, as pessoas falam, mas não sabem nem o que é. Tá? Então, assim, o comunismo, ele é muitas vezes confundido com o próprio socialismo. Acreditam que seja a mesma coisa, mas são visões assim, talvez sejam visões idênticas, porém caminhos, né, diferentes. Infelizmente no Brasil as pessoas leigas e algumas pessoas que sabem muito falam de um comunismo que, como você mesmo disse, não foi implantado. E quando você se opõe a algum tipo de situação, qualquer seja a situação, até mesmo dentro de um motim, né, faz um motim dentro de uma escola, dentro de uma universidade, você está sendo comunista. Então, a partir do momento que você é contra alguma coisa, você já é um comunista, para algumas pessoas. E vejo isso como uma coisa totalmente negativa, porque se você é contra alguma coisa, se você é contra, porque você não está aceitando. Só que você ser contra e não aceitar não te dá o direito de te dar sugestões. Então, se eu sou contra aquele governo, sou oposição àquele governo, então vamos colocar sugestões que possam melhorar. Eu sou contra a minha diretora, tá? Que bacana, e aí? Então, me dê sugestões que eu possa melhorar. Tá? Então, para mim, comunismo é tudo aquilo que é contra, só para facilitar mesmo o entendimento, uma forma de governo. Isso é uma forma de governo. É positivo? Não, não é positivo. O positivo seria quando você é contra, expõe suas ideias, mas dá sugestões de melhora. Porque se há um problema, tem que sugerir para melhorar. Porque não adianta eu criticar e não melhorar. Né? É negativo quando não é saudável. Quando não é saudável, que está atrapalhando alguma coisa, que está atrapalhando um grupo, não é saudável e não é bom. Tá? É negativo, sim. Então, se é para falar sobre o comunismo, se você é contra algumas atitudes, por exemplo, eu não gosto muito de falar de política, não gosto mesmo, porque cada um tem a sua situação partidária e toda vez que você fala de política, você briga. Perde amigos, exatamente. Então, política é como futebol, como religião. Se você costuma ficar muito focando em algumas coisas, você perde, sim, amigos, colegas, parentes ficam com raiva de você. Então, a situação que nós estamos hoje no Brasil é uma situação crítica, politicamente falando. Só que eu não posso aqui meter a boca. Eu não posso, em hipótese alguma, falar o que eu penso. Tá? Por quê? Porque eu sou uma funcionária do Estado. Tá? Então, enquanto funcionária... mas a gente vive... Vocês vão perguntar aí sobre ditadura militar, mas a gente vive no livre-arbítrio. Que livre-arbítrio é esse que eu não posso falar? Então, para mim, comunismo é isso mesmo. Perfeito. Professora, é uma réplica em cima da sua resposta. Por exemplo, a professora, a professora disse que quando
quando há oposição, mas não há uma sugestão, isso é negativo. É negativo. Vamos dar o exemplo, por exemplo, da política, né? Conforme a professora disse que não gosta de falar muito de política, até porque a professora é uma professora de geografia, né? Eu poderia falar muito de política, mas assim, politicamente, se você for acompanhar os governos, né, e vai ter uma pergunta sobre isso, eu não posso agradar gregos e troianos. Se eu falar política dentro da sala de aula, tem uns que gostam de um partido, tem outros que gostam de outro partido. E eu não lido com crianças tapadas. Eu tenho alunos que sabem falar sobre política. Então, assim, é um assunto muito delicado, porque nem sempre o que é ruim para mim é ruim para o outro. Olha o aluno, vamos colocar o aluno do Estado. Olha essa sala de aula. Olha a escola. O que ele vai falar? A escola, ela é o quê? Ela é estadual. Quem é que mantém essa escola? O governo. Que governo que é? Não vamos nem citar. Que governo que é? Então, para ele é bom. A merenda dele é frango. Arroz, feijão, salada e frango. Ele vai menosprezar o governo dele? Não. Para mim, vale a pena falar desse governo? Não vou falar. Tá? Então, assim, às vezes o que é ruim para mim é bom para o outro. Entendi. Entendeu? Entendi. É mais ou menos assim, eu ia falar mais ou menos assim, como a professora disse que nós não temos o livre-arbítrio, né? A democracia é algo forjado, né? Algo falso. A gente vai falar sobre isso depois. E só que assim, embora que nós tentássemos propor sugestão, nós também não temos fala. Cabeça, presta atenção. Dentro de sala de aula, eu não posso tomar partido de nada. Eu não posso, e tudo que a gente vai conversar aqui, você tem que assim pisando em ovos, porque eu não posso fazer com que o meu aluno tenha a mesma ideia que eu. Não posso. Qual o caminho que eu posso ter? É só norteá-lo. É dar os horizontes. Você pode seguir por isso ou por onde você quiser. Mas jamais eu posso me posicionar politicamente dentro de uma sala de aula. Eu sou petista, eu sou PNB, PSDB. Não posso. Porque eu sou uma professora que, assim, eu estou dentro de sala de aula, mas tudo que eu falar, tudo que eu quiser, eles vão fazer. A senhora tem colegas dessa postura que se posicionam? Tenho sim. Tenho. Acho errado? Eu acho, porque você é o espelho e o aluno é o reflexo. Muitas vezes, se você, até o corte de cabelo que o professor tem, o jeito de vestir, a roupa que o professor veste, o aluno quer imitar. O tênis que o professor usa, o aluno quer imitar. A partir do momento que eu tenho uma visão política dentro de sala de aula, que eu exponho essa minha visão, eu estou fazendo com que o aluno tenha a mesma visão que eu. Porque ele ainda me acha o professor dele. Então, assim, politicamente, né? Se você for falar de uma questão política do Brasil, você pode falar. Ninguém te proíbe. Mas você não pode tomar partido. Você tem que deixar uma coisa bem aberta. Aí o aluno, sim, ele pode se manifestar, eu sou tal, eu sou... Aí é com ele, mas você não está influenciando. Essa influência a gente não pode fazer. É isso aí, a professora Rosa Jardim está com nós aqui, dando a entrevista para a Praça Virtual. E vamos para a próxima pergunta, que diz: professora, quais pontos positivos e negativos você tem a dizer sobre o capitalismo? Vamos começar com o ponto positivo? O ponto positivo é você estar com aquela câmera da Sony, é você estar com aquela câmera ali. O ponto positivo é você ter um Samsung ali, é o ponto positivo. O ponto positivo é você estar filmando isso é um ponto positivo. É eu ter um data show dentro de uma escola, eu ter uma sala de multimídia dentro de uma escola, uma sala de informática, isso é super positivo. E eu só posso ter isso diante de uma coisa chamada globalização. E quem traz essa globalização? É o capitalismo. Então, assim, a tecnologia ela veio junto da globalização. E ter acessos, você participar de um meio virtual, de um meio digital, você participar de tudo isso, é capitalismo. Você ter multinacionais que sugam o nosso dinheiro, mas que estão aí dando trabalho para a população, isso é capitalismo. É positivo? Positivo é isso, é deixar assim as coisas mais fáceis para nós. Isso é positivo, o capitalismo. Adoro o capitalismo, não vou negar. Adoro chegar em casa, ligar minha televisão, adoro pegar a Netflix. Pode falar de marcas aqui? Adoro, sim, adoro. Isso é capitalismo. É positivo? Claro que é. O que é negativo? O negativo é que
O capitalismo, infelizmente, gera uma espécie de angústia e de inferioridade e de superioridade para o outro. E aquele que não tem quer roubar para se sentir também igual ao outro. Isso é negativo. É negativo a pessoa querer ser mais que o outro. Isso faz parte do capitalismo. Quando eu tenho mais dinheiro, eu sou melhor que o outro. Isso é totalmente negativo. É negativo quando eu pego o meu fusquinha e eu estou do lado de um carrão, né, que o capitalismo deu para o cara, e ele olha o meu carro do pé à cabeça. É negativo quando eu estou com o meu tênis menos caro, né, menos caro do que aquele que tem um tênis de R$1.000, e o cara de R$1.000 acha que ele é melhor que eu, porque o tênis dele é mais caro. Isso é totalmente negativo. Então, assim, o capitalismo ele acaba com essa igualdade. Nós somos diferenciados pelo que vestimos, pelo que temos. Eu sou identificada pelo que eu tenho, né? Um exemplo. Pelo que eu tenho, se eu estou num carro caro, se eu estou num carro barato, então assim, a visão é diferente. Chega na porta da escola aqui com um Camaro, chega num Fusca, onde você vai olhar? Então, assim, nós somos distinguidos pela questão do ter. E o capitalismo deixa bem claro isso. Quando você tem, você é alguma coisa. Quando você não tem, você é outra coisa. E isso é totalmente negativo. Joga na nossa cara que a questão do dinheiro é melhor, é mais avançada, é prioritário na vida de um ser humano e deixa a questão do ser, o que eu sou. Isso é totalmente negativo. Mas, volto a dizer, gosto do capitalismo que me proporciona algumas facilidades. Mas isso não quer dizer que eu tenha que deixar de ser. Inclusive, a professora não está sendo nenhuma hipócrita. Eu também usufruo desse capitalismo. Como a professora mesmo diz, esse canal ele nasceu baseado no capitalismo, capital, o dinheiro, né? Então não dá para tomar uma posição totalmente extremista e querer dizer, não, eu sou contra o capitalismo, mas querendo ou não, você usufrui também dele. Então, eu achei interessante, professora. Isso eu vou pegar para mim e vou passar também a dar de resposta para as pessoas. Até porque as perguntas que foram colocadas aqui foi baseado nisso, né, Rogério? Nossas dúvidas. E isso nos faz crescer, professora. Eu achei muito interessante essa resposta. Professora, sobre a influência dos Estados Unidos na questão global, o que a senhora pode dizer sobre a influência dos Estados Unidos? A gente está falando do país mais capitalista da Terra, onde o símbolo do capitalismo é o tio Patinhas, que quando cai uma moeda ele sai desesperado correndo para pegar. E o tio Patinhas é riquíssimo. Isso, exatamente, exatamente. E quando falar dos Estados Unidos da América é falar de um país que é rico e todos que têm dinheiro têm poder. Então, assim, é um país que expõe e deixa bem claro, não só o país, como todos os americanos, deixam bem claro que eles são assim, que eles têm uma hegemonia muito grande e que os outros, infelizmente, são inferiores. Na questão econômica, na questão bélica, são inferiores mesmo. Nós somos inferiores. Existe uma potência mundial que determina se o mundo vai entrar em guerra ou não. A influência que eles têm, uma influência assim, dita positiva e negativa. Onde está o positivo? Eles conseguem dar conta de uma situação de amenizar uma guerra quando eles querem, de evitar uma guerra quando eles querem. E negativo é porque assim, isso causa um certo assim, transtorno do lado oriental do mundo, né, que são os chamados países da Liga Árabe, que vê os Estados Unidos como o vilão de tudo que acontece, um demônio, tudo que acontece no mundo é os Estados Unidos que causaram. Em nível econômico para o Brasil, vamos usar o Brasil porque moramos aqui, é um país que tem assim uma conta muito grande conosco, porque 30% do que nós produzimos vai para lá. Então, assim, ajuda economicamente o nosso país nessa questão de exportação, sim. Ele é mais poderoso por quê? Porque ele é rico, cara. Tá, ele pode definir. Quem é que pode ir contra os Estados Unidos na questão bélica? A Rússia. Mas as armas que a Rússia tem não chegam nem perto do que eles conseguiram ter. Não, porque a Rússia, o que ela tem de poder bélico é ainda da época da Guerra Fria.
onde a União Soviética ela dispunha de 90% do que era arrecadado dos impostos, ela investia em armas e 10% somente para outras coisas. E as armas são antigas. E os Estados Unidos, diferente disso, investiu em coisas assim, armas, né, mais poderosas. A atual gestão dos Estados Unidos, ela é radical? E também não culpo ele. Vamos pegar o presidente, o Donald Trump. Todo mundo questiona o cara, todo mundo tem uma visão assim, nossa, que inferno, né? Porque ele está boicotando, não está deixando as pessoas entrarem, os sírios não podem ir para lá. Gente, a casa de vocês entra quem quer? O país é dele, ele que administra. Quem disse que aquele monte de refugiados que podem ir para lá, quem disse que no meio daqueles refugiados não tem um terrorista? Não está escrito na testa de ninguém, eu sou terrorista. Então, assim, o que estão fazendo com o governo dele, ele é o gestor, é ele que define as coisas. Estão jogando pedra numa postura que o Brasil deveria ter também, de não deixar todo mundo entrar aqui. Olha o que está acontecendo com a gente tem que disputar, nada contra a imigração, mas a gente está tendo que disputar trabalho, médicos, né? Disputar trabalho, disputar médico, disputar mercado, disputar mercadoria com pessoas que estão vindo do Haiti, pessoas que estão vindo da África, pessoas que estão vindo da Bolívia, da própria Venezuela. Só que a questão social do Brasil ninguém está observando. Tem brasileiro desempregado. Ontem recebi uma notificação da revista Época que são 13,82 milhões de desempregados no Brasil. Vai piorar? Vai. Porque agora a gente vai ter que disputar com outras pessoas o emprego. E eles são mais qualificados? São, porque eles falam 5 línguas. Entendeu? Então, assim, o país mais rico do mundo, mais poderoso, eles são poderosos porque eles podem. E quem pode tem que ter o poder mesmo. Podem definir tudo? Podem, porque se eles apertarem um botãozinho lá, a Terceira Guerra Mundial acontece. Mas também, se eles quiserem evitar qualquer tipo de guerra, eles podem, eles têm. Eles têm as melhores armas, eles têm dinheiro para isso. Já voltando para o nosso contexto, eu cheguei, não tão nosso contexto, né? E, professora, vamos falar sobre a ditadura. A ditadura militar ainda é um tema extremamente polêmico no Brasil. Os 20 anos de repressão política, mídia censurada e violação dos direitos humanos fazem desse assunto extremamente relevante para o país. Algumas pessoas, devido à conjuntura política nacional, estão aderindo à volta dos militares. Para a senhora, como se explica esse fenômeno? Eu acho que não é nem pela questão assim de pedir, né? Eu acho que as pessoas não estão pedindo para voltar à ditadura. É que na época da ditadura militar, os mais velhos hoje, né? Eles eram mais seguros, eles se sentiam mais seguros. Aquela quantidade de policiais na rua, a rota para lá e para cá, né? A rota. Então todo mundo tinha medo da rota. Quando aparecia aquele camburão da rota lá, as pessoas tinham medo. E, logicamente, foi um período de opressão, um período onde as pessoas não podiam falar nada, onde o próprio jornal, né, o jornal da Folha do Estado de São Paulo, tinha que colocar receitas de bolo porque não podia colocar notícias, ninguém podia falar mal do governo, porque eu era preso, ou era jogado no manicômio para ficar louco. Tá? Foi um período assim, de opressão, mas que as pessoas, digamos, famílias tradicionais, se sentiam bem, porque podia sair na rua. O cidadão de bem. Ele podia... Não, de bem não, porque o professor também era de bem, o aluno também era de bem. Mas, assim, aquelas pessoas ditas tradicionais, as famílias tradicionais, se sentiam bem andando na rua, porque podia ir e vir, né? Assim, de um jeito mais tradicional. Se sentiam seguros, porque a polícia estava lá. Mesmo com o cacetete em mãos, para bater em quem fosse, eles estavam lá, a polícia estava lá. Hoje, por que eles querem a volta da ditadura? Não é da ditadura militar, eles querem a volta da polícia na rua. Você precisa se sentir seguro dentro da sua casa, dentro da sua rua, do bairro que você mora. Quem se sente seguro? Cabeça, na minha casa tem 3 portões. Por que 3 portões? Cara, porque, olha aí, são grades. Essa escola já foi arrebentada, já foi roubada 3 vezes. Por que grades na escola? Para ninguém entrar. Então, assim, é isso que as pessoas querem, não é a volta da ditadura militar, onde eu não posso falar do governo em que eu tenho. Eles querem a volta da polícia, eles querem a volta da segurança. E na ditadura militar, essas pessoas antigas, elas se sentiam seguras. Hoje, não mais. Quando eu mudei para cá, quando eu te falei que eu mudei para cá em 82, ainda era ditadura militar. Nós jogávamos na rua. Não que eu sou a favor da ditadura, eu não sou. Mas nós tínhamos segurança na rua.
Hoje, quem fica na rua? Poxa, quando meu filho chega de noite, que ele sai com a namorada e ele chega de noite, Nossa Senhora, eu dou graças a Deus porque ele chegou, ele entrou dentro. Eu não posso impedir dele sair. Mas quando ele chega em casa é um alívio. E isso acontece com você e sua filha, com você e sua família também. Tá? Então, a ditadura militar, ela existiu sim, foi uma opressão do caramba, muita gente morreu mesmo. Pessoas que eram comunistas, que eram contra o governo, né? Contra aquele sistema onde você não tem o livre-arbítrio, onde você não pode falar, onde você não pode estipular, onde você não pode andar, porque tem um toque de recolher. Mas, para alguns, esse sistema foi muito bom pela questão da segurança. Hoje, com essa implantação do ECA, não sou contra o ECA, mas tem algumas coisas que o ECA causou para nós, que é assim, o menor infrator tem direito. O menor infrator tem direito, e ele tem o direito de não ser algemado, ele tem o direito de não poder ir no camburão atrás, não pode, tem que ir sentadinho, a polícia tem que conduzir ele sentadinho. Ele tem só direitos, ele tem direitos. Ele tem dever? Tem, mas os direitos ficam em primeiro lugar. Que democracia a gente vive? Que esse menor infrator pode estuprar, pode violentar, pode matar, pode roubar? Que democracia é essa? É direitos iguais para quem? Não tem direitos iguais, porque sua filha fica presa em casa, mas o menor infrator fica solto na rua. Então, que democracia é essa? É uma democracia maquiada, onde se eu falar mal de alguma coisa aqui, vou falar mal do Michel Temer. Se ele quiser me processar, ele pode, porque eu estou usando a imagem dele, estou falando dele. Hoje, qualquer um que fala, vamos falar sobre a questão, eu posso falar porque a gente vive numa democracia, livre-arbítrio, mas eu não posso falar de você, porque senão você pode me processar. Professora, muitas das vezes a Constituição se torna uma falácia. A Constituição é velha, ela é velha, e tudo que é velho, ela tem que ser mudada, ela tem que ser renovada. A nossa Constituição foi renovada em 1988. São falhas, tem falhas, ali está cheio de falhas. Por que os advogados ganham causa? Porque usa as brechas que tem na Constituição. São muitas brechas, são muitas falhas. Tem coisa que você pode em cima, mas embaixo você já não pode. Não acho que nós estamos dentro de uma democracia. Não acho, não vejo isso como uma democracia. A partir do momento que nós não temos os mesmos direitos, eu não acho. Se democracia é a mesma coisa que direitos iguais para todos, então muita coisa fere o meu direito. E um desses meus, né, que fere o meu direito é a questão do ir e vir. Tem muita coisa errada. E como ele falou da questão da Constituição, a Constituição era linda, mas ela é cheia de falhas, porque ela é antiga. Ela está lá no contexto de quantos milhões de habitantes no Brasil? Hoje nós somos 206 milhões de habitantes. Tá? Então, democracia para mim, hoje, se falar que nós vivemos nela, eu acho que ela é muito maquiada, porque os mesmos direitos que um tem, eu não tenho. O direito de ir e vir, o direito de falar, o direito de questionar, eu posso questionar, mas não posso citar nomes, porque se eu citar nomes, eu sou processada. Então, que direito eu posso? Eu posso falar com o vereador, posso ir lá conversar? Puxa, para falar com o vereador, eu tenho que agendar. Mas ele é meu funcionário, porque eu pago. Mas eu tenho que agendar um tempo para falar com ele. Então, que democracia é essa? O direito, quando eu vou passar numa rua e se tiver... eu quero ir para a praia, beleza, mas se eu não pagar um pedágio de R$25, eu não passo. Professor, onde que esses valores inverteram? Na família. É o que eu disse, na família. Os valores se inverteram. Porque, olha só, nós já estamos dando aula para alunos da progressão, para filhos de alunos da progressão continuada. E vou te falar mais. Os filhos desses nossos alunos que estão aí serão piores. Serão piores. Agora, na questão da democracia, quando eu falo que eu tenho um menor infrator, que ele pode andar na rua, ele pode ficar mais à vontade do que o meu filho, que não é o menor infrator, eu não vejo democracia nisso. Onde o meu filho sai de casa e eu fico com medo, eu não vejo democracia nisso. A questão da democracia e da ditadura, por exemplo, a senhora citou que as pessoas não pedem a ditadura, aquela opressora, aquelas que censura, enfim. Mas as pessoas querem a polícia na rua. Querem a segurança, elas querem se sentir segura. Perfeito. Num país com uma geografia extensa, vasta, com tanta diversidade, esse regime já provou não dar certo, senão estaria até hoje. Baseado nessa diversidade que nós temos aí, com toda a questão geográfica do país, não seria interessante a gente discutir a questão de
conscientizar a população do poder que ela tem na democracia, no sentido de que se a lei não funciona, para que ela se interesse para cobrar os seus representantes para mudar essa lei e assim formar uma sociedade mais justa, digamos assim? Rogério, quando eu falei que a gente lida com o querer do outro, se eu não tenho um aluno pensante, atuante, e que queira mudar essa estrutura dele, eu não vou ter um questionador. Eu vou ter uma pessoa que vai votar porque vai ganhar uma camiseta do time dele. Eu vou ter uma pessoa que vai votar porque vai ganhar uma cesta básica. Então, enquanto eu não tiver essa consciência política de que eu não posso vender o meu voto, vai continuar a mesma coisa. Porque até a própria pessoa, o próprio cidadão, ele é corrupto. E se ele é corrupto, ele não vai mudar o país, porque para ele é cômodo ser corrupto. Tá? Enquanto ele pensar no umbigo dele, ele não vai pensar no grupo dele. Porque ganhar uma cesta básica vai sanar aquele momento. Mas e depois? Então, assim, enquanto o aluno, o cidadão, ele pensar só no umbigo dele, pensar na questão assim, de benéfico para ele não vai mudar o país. Ele não vai querer mudar. O nosso país é grande pra caramba, é grande mesmo. E você disse bem certinho mesmo. É questão da conscientização, é conscientizar. Mas para eu conscientizar, o cara precisa querer. Se ele não querer, não vai mudar nada. Porque ele pensa sempre na questão do umbigo dele. O país é grande, olha o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. É um estado e eles não estão conseguindo dar conta, vão ter que pedir ajuda do Exército. Por quê? Porque até o crime é organizado e a nossa política não. Que ironia. Uma ironia, onde as nossas fronteiras, a fronteira é imensa. Uma fronteira que tem, assim, vários países, né? São 12 países, são 13 países, desses 13, 11 fazem parte da nossa fronteira. Então, imagina a quantidade de pessoas que entra e sai diariamente. Quem é que vai dar conta disso? Ninguém. É muita coisa. Só se todos os brasileiros se transformassem em forças armadas, exército, aeronáutica e marinha. Professor, deixa eu fazer uma pergunta infantil. É bem infantil essa pergunta que eu vou fazer. O Brasil, geograficamente, ele é enorme. Ele é muito grande, são quase 9 milhões de quilômetros. Existe uma possibilidade de dividir o Brasil? Tipo, não existe Irlanda... Sim, é por isso que eu disse que é uma ideia bem infantil. É uma coisa infantil porque nós, como seres humanos, nós somos pensantes a todo momento e o maior objetivo é conseguir uma solução, né? Como a professora ela disse no começo da nossa entrevista, é você questionar, mas você também propor a solução. E nós temos exemplo da Alemanha. A Alemanha se dividiu, né? Tá certo que ela se dividiu de uma forma totalmente diferente, era mais uma rivalidade do que propriamente uma divisão. Mas será que existiria essa possibilidade de um dia dividirem o Brasil? Até mesmo para um presidente governar o Brasil é muito grande, é muito difícil, professora. Uma escola ela pode ter 16 salas e ela tem uma diretora ou um diretor. E esse gestor, né, ele tem a função de administrar as 16 salas. Só que ele precisa dos seus delegados. E quem são os seus delegados? São os professores. Então, cada um fica numa sala de aula. Um país, ele é a mesma coisa. Tem o presidente. Mas o presidente tem os seus delegados. Quem são? Os governadores. E tem a função do governador administrar aquele espaço que ele tem. Então, alguém está falhando aí. E quando alguém falha, o país ele pode ser o maior ou o menor. Se não tem uma boa gestão, vai cair, vai quebrar. E você precisa dos seus pares, porque se você não tiver os seus pares, quebra. Se você estiver administrando o estado de São Paulo, ele estiver administrando lá o Piauí, e se vocês não seguirem a mesma cartilha, quebra, porque a gente leva o nome de federação, mas nós somos, de fato, agimos como uma confederação. Porque federação seria o quê? Cada estado tem a sua autonomia. Mas nos Estados Unidos, acho que a federação mais forte que existe. Mas nós não temos, cada estado não tem a sua autonomia. Nós temos a Constituição e todo estado tem que seguir a Constituição brasileira. O que é uma lei aqui é uma lei lá. Tá? Então, assim, a questão do espaço, eles já tentaram fazer essa separação, né? O Sul. Em 1992, a região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, queriam se separar, queriam se tornar os Pampas, um país chamado os Pampas. Isso foi em 92. Eles queriam porque eles achavam que a região Sul sustentava o país.
E, na verdade, não é bem assim. Todas as regiões são importantes, produzem alguma coisa que ajuda na economia do país. A região sul queria fazer essa separação sair e se tornar um país. Porque eles achavam assim também de uma maneira, como você fala, infantil, mas eles achavam infantil dizer, mostrar tudo acontecia no eixo São Paulo, Rio de Janeiro e Nordeste. Qualquer novela, qualquer série que passasse era só nesses lugares. Enquanto o Nordeste estava lá um calor de 40 graus, mostrava a novela lá no sul e eles na neve, lá no frio do cão. Então eles não se achavam pertencentes a esse espaço. E eles queriam se transformar num país. Há 3 anos atrás, se eu não me engano, foram 3 anos atrás, o estado do Pará queria também se separar. Mas se separar assim, ele queria ser um estado só transformado em 3, porque era muito grande e era muito ruim para administrar aquele território, o Pará. E eles queriam, o estado do Pará ia ficar, mas aí eles queriam outro chamado Tapajós e queria outro chamado Carajás. São 3 estados, num só. Teve o plebiscito, mas a população não aceitou. Então, eles não quiseram essa separação. Eles queriam que o estado do Pará fosse... Mas qual era o intuito? De facilitar a administração. Então, assim, cabeça... O país é grande pra caramba, mas não é a questão do país ser grande fica mais difícil de administrar. Porque os Estados Unidos é maior. Eu achava que essa minha ideia era uma ideia absurda, mas isso acontece então, acontece. 3 anos atrás? No Pará. Eles queriam separar o Pará. Não sabia, tá vendo? Iam ser 3 estados, né? Tapajós, Carajás e o próprio Pará. Então, a questão dificulta sim, mas não é o mais importante, porque os Estados Unidos é maior e tem 2 estados que ficam além do território deles, que é o Alasca e o Havaí. Professora Rosa Jardim, muito obrigado, professora, mais uma vez. A entrevista está muito agradável, o bate-papo está sensacional e eu agradeço mais uma vez, como sempre. Professora, nós queremos saber, ao longo da sua carreira, qual governo, na sua opinião, trabalhou para o equilíbrio da sociedade e qual mais beneficiou a classe trabalhadora? Aí tem a questão da representatividade. Na sua opinião, qual governo, ao longo de todo esse espaço de tempo aí, pode ser destacado como o que trabalhou mais para a classe trabalhadora? Olha, Rogério, como eu já havia dito, cada um vê, né, da maneira que tocou mais necessariamente em sua vida. Governos, por exemplo, para nós, o governo do Lula, para os alunos, o governo do PSDB, então assim, cada um tem a sua interferência, a sua influência ali de algo positivo. O governo Lula, ele proporcionou muitas coisas que o povo, ele infelizmente não associa o que ele tem com o que conseguiu conquistar com esse governo. Então eu tenho aí a casa própria, tá? Minha Casa Minha Vida. Você tem programas do Bolsa Família que às vezes eu sou contra o jeito como é colocado, mas eu aprovo o projeto. Eu acho que precisa de um monitoramento, alguém tem que ficar monitorando para que as pessoas que já têm dinheiro não ganhem essa renda. Mas, para mim, o que valeu mais a pena foi a questão do ProUni. Nossa Senhora, quantos adolescentes, quantos jovens não conseguiram ter uma formação totalmente gratuita? Isso foi muito bom. Tá? Falar mal nesse sentido do governo Lula é jogar pedra naquilo que eu estou comendo. Né? Não tive isso, infelizmente não tive, na minha época, infelizmente não tinha o ProUni, mas agradeço mesmo de coração, porque eu tenho pessoas na minha família, tenho alunos que saíram daqui e são formados hoje porque tiveram o privilégio de ser contemplado com o ProUni. Né, com uma bolsa de 100%. Imagina qual o grau de gratificação, né, para esse menino que está formado, para essa criança que começou uma vida, uma outra fase da vida dele, com esse ato benéfico que foi a criação do ProUni. Então, assim, para a molecada aqui, os jovens mesmo, para a questão da família, para a questão de tirar a pobreza que foi implantada na família, eu acho que o governo Lula foi o melhor. Se você for observar na questão das escolas, né, o Lula veio depois, mas na questão da estrutura escolar, né, a questão assim, da estrutura física da escola, o PSDB tem uma importância danada na vida dessa molecada, porque a molecada tem de tudo. Eles ganham kit, eles não compram mais caderno, eles não compram material. O governo do estado que banca, então o governo que dá o kit. O material vem completo, vem os cadernos, vem o lápis, vem a borracha, vem as canetas, então o material vem completo, até cola vem para eles. E para eles isso assim isentou as famílias, né, de comprar material. Quanto que eles não iam gastar naquele kit? Porque o kit é muito caro.
São carteiras, né? A merenda escolar, que melhorou muito durante muito tempo, assim, mesmo na época que eu estudava, não era uma merenda tão contemplada. Hoje as crianças brigam para comer. E tem uma alimentação, é diária a alimentação deles. Então, eu tenho um aluno que vem para cá comer, porque não tem essa comida em casa. Então, assim, cada governo tem a sua participação, né, de um jeito positivo ou negativo, mas na vida da sociedade. A própria família, ela não pode reclamar do governo do PSDB em relação ao filho na escola, não pode. Em relação à questão assim, de ir para uma universidade, o governo do Lula. Tá? Então, para mim, desses 27 anos que eu estou aqui dentro, que eu estou dentro de um Estado, que eu participo, que eu sou funcionário do Estado, cada um teve a sua participação. Positiva ou negativa? Tem algumas coisas que, infelizmente, o PSDB tem bastante, e o governo Lula deixou também, tem bastante, e tem mesmo, mas a gente tem que observar as coisas boas também, né? Vamos pegar as coisas boas. Olha o índice de pobreza, o Nordeste, acabou essa família. Ah, tá bom, que agora a mulherada tem vários filhos e tem mais filhos para ter Bolsa Família. Não é assim, se tiver, lá sempre teve muitos filhos. Já tinham antes. Então, assim, independente ou não, se tem filhos agora, sempre teve. A Bolsa Família veio, tem gente que só come porque tem essa Bolsa Família. Que antes não tinha. Sou contra o jeito como é, porque como ela é responsabilidade da prefeitura, e a prefeitura tem uma pessoa que vai administrando ela, então, assim, meu tio tem, minha tia tem, meu filho tem, e as pessoas que precisam realmente acabam ficando de fora. É isso aí, professora, bem rápido agora. O IBGE funciona? O IBGE funciona. O IBGE era o meu sonho de consumo, né? Na verdade, quando eu estava no colegial, né, que hoje é o ensino médio, eu queria ser arquiteta. Era o meu sonho ser arquiteta, construir casas, construir prédios. Aí veio um professor, me jogou um balde de água fria e falou assim, não sei se foi um balde de água fria, mas naquele momento era. O professor falou assim, esse sonho é muito alto, vamos dar aula, porque está precisando de professor. E eu fui dar aula. E ele falou assim, não, faz uma disciplina, depois vocês vão fazer o que vocês quiserem, porque vocês já vão garantir um salário. Aí eu comecei a me apaixonar pelo que eu estava fazendo. E conforme o tempo, eu deixei esse sonho da arquitetura, fui fazer geografia, fiz uma geografia pura mesmo, e o IBGE era um dos meus planos. Mas aí, conforme o tempo também, fui dando aula, fui gostando, o IBGE passou a ser meta não prioritária. O IBGE, ele funciona, mas é uma funcionalidade que não dá para garantir a certeza. Não tenho a certeza, porque o IBGE trabalha com pesquisas de boca. Então, exatamente, ele trabalha com dados estatísticos, mas eu não posso dizer que ele é totalmente 100% confiável, porque ele trabalha com dados de boca. Então, ele sai de casa em casa perguntando. Mas as informações que as pessoas dão, geralmente não são corretas. Então, se eu colocar, existe uma porcentagem de negro, uma porcentagem de branco, cara, se eu quiser falar que eu sou negra e acabou. E a pessoa vai ter que escrever lá que eu sou negra. Então, assim, não é que a instituição IBGE não é confiável, é que os dados, infelizmente, coletados, são dados de boca. E você lida com o povo, e o povo diz o que quer. Se eu te perguntar e você falar assim, não, eu sou amarelo, é amarelo que você vai ser, porque não pode mudar o que você quer ser. Tá? Nesse sentido, não é confiável. Inclusive, as universidades elas exigem, quando você vai fazer um vestibular, que você marque lá o que tem na sua casa, quanta geladeira, televisão. E isso eu fiz também no Enem. Sim, esses são os dados, é um questionário seu, né? O questionário pessoal. O IBGE faz a mesma coisa, ele vai perguntando de casa em casa a questão, porque é através da quantidade de banheiro que diz se você tem dinheiro ou não, né? Banheiro. Eu tô frita, porque eu só tenho um lá na minha casa. É isso aí, o Rogério agora, professor. Sério? Obrigado, professora. Vamos continuar com a nossa entrevista. Professora, na opinião da senhora, o que representou o impeachment de Dilma Rousseff? Olha, você está perguntando para a pessoa ou para a professora? Porque se for para a pessoa, eu posso te dizer, né? Eu, Rosa, que foi um golpe.
Foi um golpe, sim. Não sou petista, não sou partidária, não sou. Já vou deixar, sempre disse isso para os meus alunos, eu não sou partidária. Eu gosto muito de trabalhar com aquilo que eu tenho, que eu observo. Mas foi um golpe, porque ninguém conseguiu provar nada contra ela. E se não conseguiram provar nada? Porque, assim, para cometer um crime tem que ter um corpo, né? Tem que ter um corpo. Se você não tem corpo, não é crime. Tá? Se ela cometeu um crime, cadê o corpo? Por que não comprovaram nada contra ela? E por que ela pode se reeleger? E não deveria. A característica exatamente. Enquanto professora, eu não posso me manifestar, né, para o aluno, mas eu deixo bem claro que as pessoas têm que observar sempre o que estão fazendo. Porque o mesmo que ganhou a bolsa do ProUni estava lá pedindo a cabeça dela. Então, você tem que observar muito bem o que você está fazendo. Tá? Como pessoa, como Rosa, foi um golpe assim feio, escandaloso, explícito. E aí a gente está vendo agora um aumento de 40% na gasolina. De 40% minto, de 40 centavos na gasolina. E ainda eu tenho que ouvir isso, que o povo vai entender? Quem é que entende? Isso aí, ainda conversando aqui com a nossa professora, eu estou tendo o privilégio de entrevistar uma educadora que está há 27 anos. Não precisa, professora. E eu conversei com ela em off sobre essa pergunta, mas eu gostaria de deixar aqui deixar registrado. Professora, por que a mídia tem tanta influência sobre o povo? Eu não vejo que a mídia tem influência com o povo. É o povo que se deixa levar pela mídia, né? É diferente. E quando você não conhece o assunto, tudo que é falado, nossa, é verdade. Não é assim, bagunçado. A mídia, ela existe, ela faz o trabalho dela, ela faz o papel dela. Mas se você quiser se levar, deixar levar, você vai se deixar levar. Tá? Como eu te falei da questão do Facebook, é tanta coisa colocada no Facebook, tanta coisa colocada no Google, tanta coisa colocada na internet, que nem tudo aquilo é verdade, mas tem gente que acredita. Por quê? Porque se deixa levar. Não vai atrás de outras fontes. O ser humano, ele precisa de um norte. E quando ele vê um norte facilitado como a mídia, ele vai. Ele vai. Como nós dissemos na questão assim da localização de morada, a localização geográfica. Quantas vezes eu tive que me deparar com uma situação que tem uma emissora aí que fala que Morata é Zona Oeste. Então a mídia, ela é mais poderosa que eu. Mas por que a mídia é mais poderosa? Porque o aluno, ele se recusa a acreditar em mim, ele vai acreditar na mídia daquela emissora de rádio, e o que eles falam lá é lei. Tá, por quê? Porque é uma rádio, então a rádio não mente. E nós, professores seres humanos, mentimos. E o que você estudou se torna lixo. Se torna lixo. Então, assim, a mídia, ela tá aí, ela faz o parte dela, faz o papel dela. Se ela quiser manipular, ela manipula sim, mas você se deixa levar por ela. Você se deixa se influenciar por ela, que não deveria. E onde cai essa questão, assim, você saber entender? Aqui dentro, ó, aqui dentro. Vocês são seres pensantes, o aluno é ser pensante, A partir do momento que ele começa a questionar, eu fico feliz, porque ele já está começando a ser atuante também. E quando ele é atuante, ele não é mais um manipulado. Ele deixa aquele papel de ser manipulado para se tornar uma pessoa assim melhor, porque é através da dúvida que você chega no conhecimento. E quando você fica assim submisso a uma situação, você não vai para frente nunca. É igual aqueles cavalos que fica com aquela coisa que eu nem sei o nome. Isso, só olha para frente. E quando você vai virar para trás, o que acontece? Você leva uma chicotada. Essa questão da mídia é bastante intrigante, porque a gente consegue ver a pessoa sendo manipulada de tal forma que ela é capaz de ir contra os seus próprios interesses por conta da manipulação. Então, você tem uma autoridade muito expressiva e até assustadora vinda da mídia no poder de entrar na mente da pessoa, dela ir contra os seus próprios interesses. Eu sei que a gente já falou sobre a Dilma Rousseff, mas eu gostaria de saber, porque por um longo período de tempo se falou muito sobre corrupção e atribuiu a corrupção do Brasil, né, e a corrupção só ao PT e a Dilma. Então, o discurso midiático era: vamos acabar com a corrupção, vamos tirar o PT, vamos tirar a Dilma Rousseff. A pergunta que eu te faço, professora, no caso, o afastamento de Dilma Rousseff contribuiu para o avanço e o combate à corrupção?
O que eu observo, né, é assim, né, que não é que o PT só teve corrupto e só tem corrupto, é que no governo do PT, lembrando que eu não tenho nada a ver com vínculos partidários, mas no governo do PT foi o governo que mais político foi para a cadeia. Antes não era mostrado isso. E o povo só acredita naquilo que vê. Antes ninguém ia para a cadeia. O político poderia desviar, porque político não rouba, político só desvia. Ele desviava e ninguém ia para a cadeia. A partir do momento que o PT entrou em ação, os políticos começaram a ser presos. Quem desvia dinheiro estava sendo preso. Então, assim, aí as pessoas estão observando que só tem ladrão, só tem desviadores de verbas no governo do PT. Tá? É chato, mas elas não estão entendendo que a coisa está sendo mostrada. Antes não era mostrado. Antes era uma coisa mais camuflada. Então, hoje não, hoje é descarado. Tá? Roubou, está sendo preso, mesmo que fique lá só um mês. Mas está mostrando. E isso era muito camuflado nos outros governos. E aí elas confundem, porque só o PT tem corrupto. Não é isso. É que agora está mais assim... Com certeza, mas isso veio no próprio governo do PT. Exatamente. Então, tem pessoas no meu trabalho que diz que o PT institucionalizou a corrupção. É uma pena. Eu conheço personagens da mídia que faz esse discurso que é repetido por essas pessoas que não buscam entender o porquê que o cidadão está falando e fazendo esse discurso. Ela simplesmente repete. É um projeto de USB. Ela recebe a informação e só repete. Ela não processa, ela não raciocina. Ela acaba dando essas pérolas, repetindo o que o radialista, o que o âncora do jornal fala lá, mas ele tem os interesses e as intenções dele para estar passando essas informações, né, professora? Com certeza. Ele ganha dinheiro para isso. Afinal de contas, ele vive de Ibope. Ele vive de Ibope. A emissora que tiver um número maior de Ibope é aquela emissora que vai ter um número maior de comerciais. E quanto custa uma vinheta de 30 segundos num jogo de futebol 9h45 da noite? Tá? É muito dinheiro. Então, ele vende um peixe, mas infelizmente a pessoa ela é tão leiga que ela não consegue assimilar. Ou se não é leiga, mas se deixa ser determinado por um assunto que ela poderia pesquisar. Mas quando a gente fala de corrupção, né, fala, nossa, vamos questionar um partido, mas o brasileiro é corrupto. Ele é corrupto. Por sua essência, ele é corrupto. E ele pode até falar que não, mas ele é. Nós somos corruptos. E nós somos assim, infelizmente, nós somos levados pelo raio do dinheiro. Que o que for para facilitar a minha vida, eu vou. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu sou palmeirense. Mas falou, você tem R$1.000 para ir lá torcer pro Corinthians naquele dia. Eu vou. Eu vou, exatamente. Então, assim, nós somos, por essência, que não deveria ser. Não deveríamos ser desse jeito. Mas se a política é corrupta, aqueles filhos da mãe que estão ali são corruptos porque nós aceitamos, porque quem colocou ele lá fui eu. Tá? Porque, de alguma maneira, olha, gente, olha o Tiririca. Ele é o meu representante dentro de Brasília. Mas eu não votei nele, mas ele está lá. Tá? É o pior? Não sei, mas ele está lá. Quem votou nele? Alguém votou. Ah, mas foi para ver o que ia dar. Não vem com isso. Não. A partir do momento que eu voto num cara desse, eu estou dizendo que o nosso país é um circo. Pode até ser o melhor lá dentro, mas eu votei num cara que, infelizmente, é um... O que ele é? Ele é um leigo político, exato. É um palhaço. Ele é um palhaço que ele faz graça. Então a corrupção dentro do nosso país, que é a pior praga que existe, acho que é o câncer do nosso país, é a corrupção, é o câncer. Ele come o país pelas beiradas e vai levar esse país para o buraco, sim. Só que a população ela tem que mudar essa postura dela. Nós somos corruptos. E nós precisamos nos mudar. Quando, em 1992, estava o Rio Tietê, veio uma verba muito grande lá de fora para limpar o Rio Tietê. Mas eles começaram a limpar o Tietê. Então não adianta você limpar o Tietê, você tem que limpar o quê? Os córregos que jogam sua sujeira lá. Então não adianta eu limpar o Tietê, eu tenho que limpar os córregos. É a mesma coisa. Então não adianta eu mudar só a política, eu tenho que mudar o povo. Exato. Isso, exatamente. Eu tenho que mudar esse pensamento da nossa população, um pensamento mesquinho, um pensamento egoísta, e precisar mudar essa postura, né? Ajudaria bastante. Ajudaria muito. É um trabalho difícil
no quesito formiguinha, no quesito demanda muito tempo, mas tem que se começar a trabalhar, tem que se começar a conscientizar. Muito bem, então, continuando aí com a nossa entrevista aí com a professora de Geografia. Muito obrigado, professora, por estar nos atendendo, aceitou esse convite aí para dar essa entrevista para nós. Muito obrigado mesmo. Professora, como que de uma forma sucinta, como quem colocasse uma essência num frasco pequeno, nós vamos falar nomes de personagens, a senhora pode decifrar ou cifrar alguma frase aí para nós relacionada ao que a senhora pensa ou acha desses personagens, tudo bem? Vamos lá, então. Primeiro, Bolsonaro. Ele pensa que sabe tudo. Sérgio Moro. Xerife. Aécio Neves. Rede Globo. Manipuladora para aqueles que querem ser manipulados. Lula. O cara. Segundo Barack Obama, inclusive. Exato. Bonovox também. É isso aí. Então, estamos aqui com a nossa professora. Professora, vamos fazer a última pergunta. E dentro dessa pergunta, eu já gostaria que a senhora fizesse as considerações finais. E eu gostaria também que se a senhora pudesse, senhora por respeito, né? Eu sei que você não gosta desses jargões chamados de senhora. Eu conheço a professora muito bem. E eu gostaria também que você desse algum recado para algum professor que vai nos assistir, algum aluno, alguém ainda que está capengando, que não acredita no ensino, no estudo, na educação. Então, dentro dessa pergunta, também já queria que a senhora fizesse essas considerações finais e mandasse esse recado. Fé, crença e Deus. Como você define? A fé, ela é um quesito necessário na vida da gente. Se você não tiver fé em alguma coisa, independente ou não da religião, você está descrente. Então, infelizmente, nós vivemos situações que a gente precisa, sim, de um pouquinho de fé para pedir alguma coisa aí, uma luz. A fé é necessária. A outra é crença. Crença e fé, basicamente, é a mesma coisa. Você é crente em algum Deus, em alguma religião, e você precisa manifestar essa sua crença, né? É a questão da fé. Eu sou uma católica, não praticante, porque eu não vou à igreja. Às vezes me dá raiva em ver o padre falando aquele monte de asneira, e a minha vontade é de perguntar por quê, só que eu sei que eu vou brigar então eu não vou à igreja. Eu costumo, sim, ir em uma que eu vou ir todos os anos, porque eu acho que ainda eu não preciso de estar na casa de Deus para Deus não estar na minha casa. Ele está lá sempre e é com Ele que eu converso. Mas a crença, sim, é uma relação com uma fé. E tem aqui Deus, né? Deus é a força sublime, né? A força maior. Não sei, vocês como alunos de história, geralmente, não estou dizendo todos, né? São ateus, não acreditam nessa força. E eu sou, como eu falei, sou uma católica, sou uma cristã. Acredito, não enquanto pessoa, porque ele não existe enquanto pessoa, mas como força, né? Uma força magnífica que a gente precisa, sim, dessa força para que o nosso espírito tenha uma luz, porque então tudo está ligado, a fé, a crença e Deus. Acredito em Deus, eu acredito numa força superior que está ali, do nosso ladinho, cutucando a nossa consciência. Bom, então vamos lá, as considerações finais, tá? Eu no começo eu não me apresentei, vocês falaram mais que eu, tá bom? Eu sou a Rosa, dou aula de Geografia aqui na Belém da Serra há 26 anos, né? Tenho 27 anos de estado, sou professora de Geografia, adoro o que faço, amo o que faço e quando a gente gosta do que faz, faz com carinho. Adoro meus meninos, logicamente que eu sou uma professora muito rude quando eu quero ser, sou uma professora muito chata quando eu quero ser. Então, tudo depende do dia em que o respeito tem que ser mútuo. Se eles me respeitam, eu respeito eles. Se não me respeitam, hoje fiquei surpresa com esse carinho todo que o Michel colocou, né? Também é um orgulho estar aqui com você, porque toda vez que um aluno ele chega e está fazendo faculdade, fala que está fazendo faculdade, fala que está fazendo curso, para nós professores isso é muito gratificante. É muito gratificante por quê? Porque eu tenho um dedinho ali. Se ele hoje é um professor de história, se ele é um professor, se ele é um advogado, se ele é um médico, isso, nossa senhora, é uma honra para nós, porque o meu dedinho está ali. Tá? De uma maneira ou de outra está ali.
E eu fico muito agradecida a vocês também por dar esse privilégio dessa entrevista. Espero que tenha assim, ajudado bastante no trabalho de vocês. E espero que tenha aprendido um pouquinho, porque eu aprendi muito com vocês agora também em relação a essas perguntas. E que se houver outras situações também, fiquem à vontade, né? Recado para os... Vamos pegar a molecadinha, vamos pegar a molecada. Galera, assim, escola não é bicho de sete cabeças. O ensino, a educação não é bicho de sete cabeças. Mas onde você for, onde você quiser chegar, estuda. Estuda sim. Eu costumo dizer que até para ser o dono da boca é preciso estudar, porque você tem que saber matemática, senão você vai se perder na porcentagem. Tá? Então estuda muito, conhecimento não acumula espaço, não ocupa lugar no espaço, vai estar sempre lá na sua cabecinha, estuda, valorizem seus professores sim, valorize a sua família sim, porque só assim você vai conseguir alguma coisa. Eu não vou falar que você vai ser alguém na vida porque você já é, mas você vai conquistar coisas que hoje você não tem, tá? Valeu, obrigada. É isso aí, Rogério, vai encerrar agora. Então é isso aí, galera. Tivemos aqui a nossa professora, direto para o canal Praça Virtual, professora Rosa Jardim, bacharelada em Geografia pela PUC e licenciada. Professora, muito obrigado por a senhora estar aqui com a gente. O prazer é meu, professora, porque nós aqui tivemos uma aula. Agora são 12h41, estamos aqui desde as 10 da manhã e tivemos uma aula com a professora. Eu regredi no tempo, eu voltei a ser aquele menininho de 15, 16, 17 anos que saí da escola, mas saí com a referência dessa pessoa maravilhosa que é a nossa professora. E quando eu fui entrar na faculdade, a senhora lembra que eu mandei uma mensagem para você? Professora, o que a senhora acha? Ela falou, vai fazer geografia? Eu falei, não, história, vou fazer história. Mas enfim, um abraço para todos, fiquem com Deus, um beijão no coração.